pessoal, sejam muito bem-vindos. Vão dando um oi aí no chat, já estou vendo aí, já temos aí mais de 70 pessoas aí. Hoje nós vamos ter o assunto sobre os novos modelos de auditoria. Boa tarde, Márcia. Bom, hoje a gente começou um pouquinho atrasado, a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas já foi tudo resolvido. A gente já está aqui com o Marcelo. Boa tarde, Renata, Emily, Norma, Suzana, Sandra, Gabriela, Dalmo Araújo, do Hospital Alcides Carneiro, Petrópolis, Rio de Janeiro, Caroline Santos, Milena Santos, Laboratório da Chapada Diamantina, LAC Saúde, Thaís Gisela, Uberlândia, lá do Minas Gerais. Então, pessoal, a gente hoje teve um pequeno probleminha técnico, a gente findou um pouquinho atrasado, mas a gente já vai começar aqui. O Marcelo já está aqui. Primeiramente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a todos ao terceiro dia desse Congresso Brasileiro de Faturamento, onde a segunda etapa de hoje, né, onde nós vamos ver os novos modelos de auditoria. Como eu sempre falo, eu acho que uma das grandes vantagens que a pandemia trouxe foi para esse modelo de congresso, que agregou e possibilitou que todos consigam participar sem ter que se deslocar de trabalho e, eventualmente, seus custos. Nós já temos aqui com a gente o Marcelo Alexandre, do Carefy, ele que vai começar aí a falar sobre essa questão de auditoria, e também a Juliana Dibay, do Apoio à Gestão, Saúde e Educar. Agora eu passo a palavra para Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tarcísio. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá? Agradecer a toda a organização do evento. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a nossa visão, nossa aplicação de tecnologia, né, nesse mercado, considerando pré e pós-pandemia, vamos colocar assim, né, de formas também que isso impactou nos novos modelos de auditoria. Um pouco da nossa visão de como era antes, como que, trazendo tecnologia para esse cenário, as coisas mudaram e quais foram os resultados disso, tá? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Deixa eu compartilhar a minha. Seu microfone está desligado, viu, Marcelo? Pronto, agora voltou. Agora voltou. Desde quando você abriu a apresentação, acredito que ninguém tenha conseguido lhe ouvir. Tá, a tela está aparecendo agora normal e o microfone está funcionando, né? Tudo perfeito, em tela cheia aqui. Perfeito, obrigado. Pessoal, primeiro eu gostaria de me apresentar, tá? Então, como o Tarcísio trouxe aqui, sou Marcelo Santos, sou o CEO da Carefy. Carefy é uma empresa de tecnologia para a saúde, né? A gente é focado no processo de aplicação de tecnologia em auditoria, tá? Sou graduado em Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto, tenho mestrado em Bioengenharia, sou professor de MBA também de auditoria pelo BBI of Chicago, também faço parte de um grupo de mentores de startups de uma incubadora de empresas que fica aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tá? Deixo os meus contatos aqui, fico à disposição também, se após o evento, após a palestra, alguém quiser entrar em contato para a gente bater um papo e discorrer mais sobre os assuntos, tá? Para a gente começar a falar aqui hoje, eu trouxe um pouco da nossa visão, um mapeamento que a gente fez do processo tradicional de auditoria concorrente, posteriormente da auditoria de contas também, tá? Isso aqui que a gente tentou montar nessa apresentação, nesse slide, foi um pouco do que é comum ver ainda nas instituições, considerando boa parte do trabalho e o processo da auditoria concorrente,
que acontece de forma muito manual. Então, a gente tem lá, no começo do fluxo, as equipes externas que vão até o hospital para acompanhar os pacientes internados, tá? A gente tem diversos desafios lá, ao passo que esse time, quando a gente está falando de um processo manual, ainda utiliza muito papel, e-mail, Excel, WhatsApp, telefone. Então, a gente está falando de descentralização de informação por diferentes caminhos, né? Por diferentes fluxos. Isso gera retrabalho, gera falta de segurança, gera atraso na comunicação entre os times, tá? Depois da coleta de dados no beira-leito com esses canais diferentes, esse dado geralmente é colocado numa planilha, né? Aquela planilha que todo mundo conhece aqui muito bem, a gente usa bastante Excel hoje em dia ainda, né? Usa bastante planilha. Então, se centraliza essa informação em planilhas, tá? Que são enviadas posteriormente para a equipe interna de auditores, da operadora de saúde. Aí a gente começa a se deparar com outros desafios. A quantidade de dados, o delay de recebimento dessa informação, a não padronização da coleta dos dados e até do envio, tá? O que vai dificultar uma análise em cima dessas informações que foram recebidas, tá? E aí a gente começa a ter uma bola de neve dos desafios que estão diretamente ligados a um processo manual. Então, quando a gente passa aqui para a quinta caixinha, a gente está falando de desafios ligados à criação de indicadores, né? Então, quando eu preciso de um relatório, não necessariamente os meus dados me atendem. Quando eu preciso gerar indicadores que vão trazer visões diferentes para a parte estratégica, para a parte tática, operacional, de novo, não necessariamente eu tenho os dados que vão me ajudar a montar esses indicadores para tomar os diferentes níveis de decisão, tá? E aí, quando a gente cai ali na camada de gestão, de fato, os gestores ficam na mão, né? Ficam no escuro, digamos assim, ao passo que, com o processo ainda muito manual, diversos desafios que estão ocorrendo no decorrer ali da jornada vão impactar também na tomada de decisão das equipes de gestão. E aqui eu trago gestão de forma ampla, né? Porque a gente entende que tem os diferentes níveis de tomada de decisão pelos diferentes gestores, tá? E aqui a gente está falando de limitação de indicadores, custos desnecessários, demora na tomada de decisão, falta de previsibilidade, que é algo que assombra, né? Quando a gente fala que a gente precisa, de fato, fazer gestão, a gente não tem uma previsibilidade para que caminho que está seguindo ali uma operação, tá? Então, isso aqui são pontos bem comuns de se encontrar quando a gente vai entrar numa instituição que já trabalha com auditoria, mas ainda não de fato aplicou tecnologia em cada um dos gaps que acontecem. E trago um pouquinho dessa visão também quando a gente vai falar do contas, né? Então, é uma equipe externa, um consenso que muitas vezes é feito de forma presencial, não necessariamente tem um tipo de anotação digital, uma limpeza de dados que acontece boa parte das vezes também em papel, para depois a gente seguir um fluxo de faturamento, né? E aí, de novo, a gente falou de utilização de papel, a gente está falando de consenso feito com comunicação verbal, né? A gente está falando que a gente não tem, então, variáveis e dados que possam nos proporcionar indicadores, de novo, para tomada de decisão, mas agora olhando para o fluxo de uma auditoria de contas, tá? Então, é bem comum a gente se esbarrar nas auditorias que já acontecem, geram resultado, né? Não estou aqui para falar sobre isso, mas que como a gente ainda tem muitos processos manuais vinculados a elas, a gente se esbarra em diversos desafios que não nos ajudam a gerar os resultados que a gente busca de fato, tá? E eu trago aqui um ponto, até em cima de uma pesquisa que nós fizemos em alguns eventos que a gente participou, considerando o pós-pandemia. Então, muita coisa mudou, né, do pré-pandemia para o pós-pandemia. O até trouxe aqui, né, a questão dos eventos. Realmente foi um ganho enorme, né? A gente está tendo a oportunidade de estar aqui com todas essas pessoas participando, consumindo conteúdo de qualidade, à distância, cada um dos seus trabalhos, nas suas casas, sem precisar se deslocar. Eu vejo que esse foi um dos grandes ganhos. Tivemos diversos outros no mercado do pós-pandemia, e a gente fez uma pesquisa para entender o quanto que isso de fato impactou nas auditorias. E foi impressionante o que a gente encontrou. O impacto não foi tão grande quanto a gente esperava. Não quer dizer que a médio e longo prazo esse impacto não aumente, né? Eu vejo que a gente teve melhorias no fluxo da auditoria, considerando a pandemia, mas tivemos impactos maiores ali em outras frentes. E olha que engraçado.
no cenário atual, dessa pesquisa que a gente fez, considerando pós-pandemia, 55% ainda das instituições que a gente que participaram da pesquisa ainda fazem auditoria no papel ou em formulários online, e 68% ainda não possuem nenhum tipo de software para trabalhar com auditoria, tá? E por que eu trago software aqui, né? Porque se a gente só fala de digitalizar, o Excel ele entra ali no processo de digitalizar a parte da auditoria. Mas ali no começo eu trouxe que mesmo o Excel sendo utilizado, se a gente ainda trabalha de forma muito manual, a gente ainda tem todos os desafios mapeados, tá? E nesse cenário, quais os riscos aí que assombram, né, todos os times? A LGPD, que está em alta, a gente precisa dar uma atenção para esse ponto aqui, né, de segurança de dados, principalmente porque nas diferentes auditorias a gente trata de dados sensíveis diariamente. Os altos custos assistenciais e o atraso na tomada de decisão, tá? Para os diferentes tipos de auditoria também, tá? E aí, dentro das necessidades e desafios, as necessidades considerando o cenário, tá? Dentro do mapeamento que a gente trouxe para a nossa pesquisa, tá? As empresas enxergavam a necessidade de um software para auditoria, viam que a agilidade no processo de auditoria era importante e com a aplicação de fato de uma solução, uma tecnologia, isso seria entregue. Tem necessidade de indicadores de desempenho. Então, lembra que a gente trouxe lá no começo, no mapeamento do cenário, o desafio de indicadores de desempenho? Isso ficou muito claro aqui na pesquisa que a gente fez. E também a necessidade de melhoria no cuidado ao paciente, ao passo que, aplicando de fato tecnologia, a gente proporciona diversos benefícios e resultados, né, que não apenas ali a geração de indicadores. E dos desafios, convencer a alta gestão da importância de um sistema. Muitos profissionais trouxeram isso. A dificuldade de analisar as opções de mercado, tá? E esse é um desafio e faz sentido, né? Porque quando a gente fala de aplicação de tecnologia, a gente está falando de mudança de processo, a gente está falando de quebra de barreiras ali, de mudança interna, né? Do entendimento de cada profissional que vai participar dessa mudança, né? Então, faz sentido, né? Ter esse desafio de dificuldade de analisar as opções de mercado, né? Qual que é a melhor opção para a minha necessidade, né? Será que tem uma solução ideal que se encaixa no meu processo? Ou trazendo aqui até esse ponto, né? O quanto que eu tenho que ajustar o meu processo para, de fato, rodar com tecnologia e conseguir buscar os ganhos que a tecnologia já está gerando em outros cenários, tá? Então, essa dificuldade faz bastante sentido e faz parte dessa mudança, né? E o último desafio que a gente trouxe aqui, como justificar o retorno de investimento sobre tecnologia, né? Então, muito se fala sobre ROI hoje, né? E o quanto que, de fato, uma aplicação, uma mudança de processo, uma aplicação de tecnologia vai, de fato, escalar ou trazer um retorno sobre o investimento que está sendo dado. Então, isso tem que fazer parte da tomada de decisão, tá? Onde, nessa mudança, tem que ficar claro quais indicadores que a gente precisa medir para provar que, de fato, as mudanças estão impactando de formas distintas, mas também na parte financeira, tá? Então, é legal que a gente trouxe esse cenário baseado numa pesquisa que a gente montou, que mostrou que está claro já para os profissionais e para as empresas necessidades, desafios e riscos, mas a gente ainda tem muito chão aí para correr, muita coisa para acontecer para a gente conseguir, de fato, diminuir esse número aqui de quem ainda está com o processo manual, tá bom? Eu trago um pouquinho aqui, considerando então usar os modelos de auditoria, como que a gente tem feito a mudança, né? A aplicação de auditoria com a aplicação de tecnologia nos processos de auditoria e o que isso tem impactado, de fato, aí com quem a gente já está trabalhando. Vou trazer 2 cenários aqui, depois eu pontuo rapidamente onde mais a gente consegue entrar, tá? Mas na auditoria concorrente, a gente está falando de, ao passo que a gente levanta os gaps do que acontece durante um processo, né? Entende, de fato, onde estão os gargalos de cada ação, né? De cada profissional que está participando da auditoria. A tecnologia ela tem que vir não para digitalizar uma evolução que está sendo feita no beira-leito, né? Mas para entender, de fato, aonde que aquele profissional está tomando mais tempo do que ele deveria. Como que a tecnologia vai ganhar o tempo daquele profissional para ele conseguir ter mais tempo para olhar mais pacientes, para ter um cuidado maior com aquele paciente que ele está passando uma visita, tá? Para olhar para, de fato, o que importa, né? Então, dentro de toda ali os dados que são, de fato, acompanhados, o que faz sentido ele olhar primeiro, o que faz sentido ele tomar mais tempo, tá?
E é para isso que a tecnologia tem que ser aplicada de fato. E aí, quando eu falo da aplicação de auditoria concorrente dentro do que a gente já está aplicando hoje, a gente está falando da auditoria externa, ainda com os profissionais que vão no Beira-Leito, onde ele leva o aplicativo. Dentro desse aplicativo, ele tem acesso a dados históricos do paciente, ele preenche uma evolução cefalocaudal, que é um roteiro das informações que precisam ser preenchidas, ele consegue abrir um chat para discutir o caso com o restante do time sobre aquele paciente. Então, a gente sai do WhatsApp, né, que é bastante utilizado ainda para se tratar de dados sensíveis de paciente, e vai para um ambiente seguro que foi feito para isso. E outro ponto importante, a gente centraliza a informação num único canal, ao passo que o número de pacientes monitorados escala. Quando você precisar buscar uma conversa que aconteceu há um mês atrás ou na semana passada, você sabe onde ela se encontra. A gente está falando de um grupo do WhatsApp, a gente sabe como funciona, né? Passou um dia, a mensagem já se perde, a gente não consegue mais acompanhar o que está acontecendo. Então, dentro da mesma tecnologia, chat para comunicação do time, alertas de inconformidade, troca de ação entre o time. Então, uma equipe que está no Beira-Leito, se ela identificou que o paciente pode ser deshospitalizado, ela pode disparar um pedido de deshospitalização para o time interno via sistema. E o gestor e a equipe de coordenação conseguem posteriormente acompanhar todas essas ações que de fato foram disparadas, as que foram realizadas, as que estão em aberto. Então, lembra aquele pedido que acontece de novo no grupo do WhatsApp? Eu preciso que alguém me ajude com isso daqui. E depois se perde? A gente também consegue aplicar tecnologia para garantir que o pedido ele acontece, que ele chega na pessoa que vai receber, que essa pessoa viu que esse pedido é responsabilidade dela e que ele está ou não sendo realizado. Então, eu diria que quando a gente fala de novos modelos de auditoria, e a nossa visão, né, visão de aplicação de tecnologia nisso, está muito relacionada a como que a gente faz com tecnologia, como que a gente ganha o tempo do enfermeiro e do médico auditores em cada parte do seu processo, para que ele não perca tempo preenchendo planilhas, redigitando, reescrevendo uma informação do papel para um Excel, para um e-mail, para um WhatsApp, tá? Para ele de fato conseguir focar no que importa. Então a gente fala de uma auditoria externa com uma aplicação que centraliza todos os dados necessários para o time externo, e ao passo que as ações acontecem aqui, elas avançam em tempo real para a equipe interna da instituição, tá? Onde lá dentro de uma solução web agora, a equipe já tem à disposição dela todos os relatórios e indicadores, dashboards de BI prontos, tá? Então, se a gente fez uma evolução no Beira-Leito, salvei essa evolução, ela já está disponível em tempo real, porque a gente trabalha com nuvem, na solução web, e o sistema já lê essa evolução, lê as informações ali da interação para montar os painéis de BI, para montar os relatórios, para rodar protocolos de inconformidade e sinalizar para o time se foi encontrado alguma inconformidade naquele monitoramento que aconteceu, tá? Para, de novo, a gente acelerar o processo de tomada de decisão. Então, a gente fala aqui que a aplicação de tecnologia ela veio para ajudar na coleta, na análise e na tomada de decisão de toda a equipe de auditores, tá? E quando a gente vem para o processo de auditoria de contas, tem formatos e fluxos diferentes de se aplicar a auditoria de contas, né? Seja com o formato de capiante, eu trouxe aqui um formato de XML, onde o nosso papel na aplicação de tecnologia, de novo, é garantir mais eficiência para os profissionais auditores que estão trabalhando nesse fluxo. Então, quando a gente fala de uma auditoria de contas, lá no começo, que acontece no papel, depois vai para um Excel, de novo, é enviado por e-mail, para depois a gente tentar montar um relatório, dentro do fluxo com tecnologia de auditoria de contas, utilizando o XML ele sobe na plataforma, a plataforma lê o XML, busca as inconformidades dentro do XML, então os itens que tem algum ponto de atenção, que possa gerar uma glosa, por exemplo, já colore aquele item, e quando o auditor entra nessa conta, ele vai conseguir ver exatamente os itens que já tem uma sinalização de uma ação que ele pode tomar. E ele não vai precisar mais olhar 100% dos itens, né? Então, de novo, ele foca no que realmente importa, que ele consegue gerar uma ação rápida que vai gerar um ganho para a instituição. E quando a gente fala aqui de auditoria de contas de forma digital, de novo, lá no começo a gente estava falando do consenso, né? Que acontecia uma comunicação verbal, dificultando o levantamento de indicadores para análise. Ao passo que as equipes geram a glosa via sistema, a gente abre um chat de comunicação entre operadora e hospital para que o consenso aconteça de forma digital.
Então, esse consenso acontece via sistema, numa troca de mensagens no chat dentro do time. A equipe pode trocar, além de mensagens, arquivos, um PDF, um Word, um Excel, tá? Para justificar ali ou não aquelas glosas que estão sendo geradas. E ao final disso, né, ao final do consenso, as equipes têm o espelho da conta, inclusive com as informações do consenso que foram trocadas via sistema. Então, a gente está falando de novo, como que eu ganho o tempo do time aqui, mostrando para ele exatamente o que importa dentro de uma conta. Quando ele precisa fazer o consenso, ele faz o consenso via sistema, que vai ficar ali registrado, para depois a gente seguir para o fluxo de faturamento, onde cada um dos profissionais tem o espelho da conta de fato, que saiu daquela auditoria, e ao passo que todo o fluxo está acontecendo dentro de um sistema, de novo, dentro da nuvem a gente consegue liberar acesso a painéis de BI para uma análise de indicadores prontos ali, vinculados agora no processo de contas, na fase de custo, de forma muito mais ágil, né? E trazendo indicadores que não necessariamente, quando a gente falava de Excel, eram possíveis, tá? Então, aqui sim a gente começa a falar de previsibilidade, de um maior controle sobre os custos, diminuir o tempo de ação dentro de cada uma das etapas, comparativo dentro de rede, de time, entre outras possibilidades. Então, quando a gente aplica a tecnologia, a gente vai começar a ganhar o tempo de cada um dos profissionais, quem está fazendo a auditoria e quem está tomando decisões estratégicas lá no fluxo da gestão, tá? Só para pontuar rapidinho aqui, eu trouxe esses dois fluxos dos modelos que a gente aplica aqui com utilização de tecnologia, mas a Carefy já está dentro de toda a jornada digital do paciente no que tange auditoria. Então, hoje a gente trabalha com autorização, auditoria concorrente, prorrogação, cuidado domiciliar, auditoria de contas, até a etapa do BI, que eu comentei com vocês, os dois fluxos anteriores, tá? E o nosso foco é trazer, de fato, eficiência para as equipes de auditoria, para a equipe de regulação, tá? Ganhando o tempo do profissional. A gente acredita que os novos modelos de auditoria, eles têm que vir com esse formato, para entender, de fato, de novo, aonde o meu time está tomando mais tempo do que deveria, aonde eu consigo colocar tecnologia para ajudar ele, para trabalhar para ele. E aí ele consegue focar no que realmente importa. E quais os benefícios que a gente pode esperar quando a gente fala de novos formatos de auditoria com tecnologia? A gente pode esperar agilidade no processo de instituição, direcionamento do auditor para o que realmente importa, tá? Indicadores de saúde, uma gestão mais eficiente, redução do tempo de tomar decisão, redução de custos, controle de risco, fraude, sinalizações em tempo real, tá? Trago aqui um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, então a equipe tem acesso de fato na palma da mão às informações do paciente, informações históricas, informações do que está acontecendo naquele momento, linha do tempo com tudo que foi acontecendo no decorrer da jornada de acompanhamento, evolução cefalocaudal, ele vai conseguir fazer o cadastro do CIDS, vai ter acesso às guias, pode cadastrar procedimento do que foi realizado no beira-leito, medicamentos, OPME, sinaliza uma troca de leito, anexa qualquer tipo de arquivo, foto. Pô, legal, mas se tiver numa instituição que a gente não tem conexão com a internet, funciona sem conexão com a internet também. Então, a tecnologia ela proporciona formas distintas de a gente trabalhar com ela. Por isso que é importante, quando eu trouxe lá no começo da apresentação, a gente entender quais são os gaps. Como que é, de fato, o dia a dia do time que está lá na ponta e o que ele precisa fazer. Então, é possível também trabalhar de forma offline. Como eu comentei, o time tem à disposição um chat para troca de informação focado agora no paciente que está sendo monitorado, e as equipes conseguem, via sistema, trocar todas as ações entre elas. Então, se eu estou fazendo uma auditoria concorrente, identifiquei algum item que pode aparecer lá na conta, eu posso já sinalizar o time de auditoria de contas, tá? A mesma coisa para fazer uma deshospitalização, a mesma coisa para a gente acompanhar o paciente no home care pós-alta, entre outras possibilidades. Então, acabou aquele ponto de sinalizar alguma ação que tem que ser tomada via WhatsApp, esperar que alguém veja e esperar que ela aconteça de fato. A gente precisa, de novo, centralizar todo o fluxo das auditorias, não de uma apenas, tá? E fazer a tecnologia trabalhar para a gente. No fluxo de contas, assim como eu comentei no começo, alerta de glosas, sinalização dos itens com conformidades, tudo de forma digital e automatizada pelo sistema, possibilidade de consenso digital, fazendo o link ali da operadora com o hospital, garantindo os registros das informações e das trocas de mensagens, tá? Então, de novo, a gente garante um fluxo liso que aconteça de forma muito mais ágil e assertiva,
tá? E a possibilidade de aplicação de diferentes inteligências no decorrer do fluxo. Hoje, a gente também consegue aplicar, que vocês devem ter ouvido no mercado, processamento de linguagem natural. Então, quando a gente fala de uma evolução, que a gente tem um texto livre, tá? É possível fazer com que a inteligência leia esse texto e busque nesse texto pontos de atenção para auxiliar numa tomada de decisão, tá? Seja, de novo, da uma auditoria concorrente, então ele vai buscar um procedimento que não foi realizado, um sintoma que aquele paciente está sentindo que não tem relação com outras informações que foram mapeadas, tá? Para sinalizar ao meu auditor, ou informações que possam trazer dados para a equipe de auditoria de contas também. Então, é possível a gente trabalhar com aplicação de inteligência artificial também lendo textos, interpretando e mostrando para o seu profissional alguma inconformidade, tá bom? Quando a gente fala de aplicação de tecnologia diferente nos diferentes níveis, eu gosto de trazer também essa tela, porque quando a gente vai avançando para as camadas de supervisão, coordenação, gerência, é preciso ter, num único lugar centralizado de novo, todos os pontos de atenção que estão acontecendo na operação. Então, se a gente está falando de acompanhamento de pacientes de uma UTI que não estão utilizando ventilação mecânica ou droga vasoativa, que nesse formato podem disparar uma ação de um auditor ou de uma equipe que precisa acompanhar esse paciente, para a equipe de gestão, para a equipe que está interna na operação, é importante ele saber todos esses pontos de atenção em tempo real. Então, para a equipe que está no beira-leito, é importante ele saber daqueles pacientes que ele está monitorando, quais inconformidades para ele tomar uma ação mais rápida. Para quem está interno e está olhando para a carteira como um todo, a gente centraliza essa informação numa única tela, mostrando para ele todas as regras e protocolos que, de alguma forma, apontam inconformidades da carteira que está sendo monitorada. Então, de novo, como que eu ganho tempo agora do time de gestão que vai acelerar a tomada de decisão em outras camadas, tá? E aí eu gosto de trazer que quando a gente fala de aplicação de tecnologia, de novo, novos modelos de auditoria, quais são os diferenciais que a gente pode buscar quando a gente, de fato, quer trazer essa mudança para dentro da instituição, tá? É importante ter uma visão completa olhando para a jornada, tá? Apesar da gente falar de diferentes auditorias, é legal a gente solucionar os problemas de cada uma das áreas, mas entender como que a interoperabilidade entre as áreas, os profissionais, vão complementar a tomada de decisão da instituição. Então, olhar para a jornada faz muito sentido, tá? Envolvimento de todas as áreas, porque a gente está falando ainda de pacientes, de atendimentos que estão dentro de um fluxo, onde tem as etapas, mas a gente está falando de um mesmo atendimento com tomadas de decisão diferentes, tá? Possibilidade de atender qualquer tipo de instituição, operadores de diferentes modalidades, tá? Aqui no CareFi a gente é integrado com o time da RG Brasil, do Grupo IAG, tá? Então, ao passo que as equipes, os pacientes são monitorados dentro da solução, o time já tem ali o tempo médio de permanência definido pelo DRG Brasil, para os clientes que são clientes CareFi da RG Brasil, tá? Adequação ao processo da LGPD. Então, quando for de fato buscar uma solução para fazer essa mudança, é importante entender se a solução está adequada à LGPD, porque quando a gente fala de um processo manual, a gente está falando de um processo que não está adequado, né? Porque está falando de papel, e-mail, Excel, então a gente não tem como estar adequado trabalhando com dado sensível no papel ali, tá? O retorno sobre investimento, que eu trouxe lá no começo, tem alguns cases, inclusive, e uma gestão mais clara da rede, do time, da carteira, entre outros pontos. Para a gente fechar aqui, pessoal, eu falei lá no começo sobre o desafio de se buscar, de fato, retorno sobre investimento na aplicação dos nossos modelos, como que a tecnologia pode ajudar, a diferença dentro dos fluxos, mas o que mostra, de fato, para a gente que faz sentido mudar, né? Eu trago aqui um dos cases que a gente tem com o cliente, que é a SAMP, tem, inclusive, o QR Code que a gente publicou lá no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, onde, junto com esse cliente, nós conseguimos reduzir em 39,9% a média de permanência da carteira monitorada, a gente conseguiu aumentar em 137% a eficiência do time, e o que esse dado nos traz? Um time mais eficiente conseguiu acompanhar mais pacientes e conseguiu gerar mais resultados. A gente reduziu em até 7 dias o tempo de tomada de decisão, tá? E aqui o tamanho da equipe antes e depois da aplicação de tecnologia, tá? Eles conseguiram, com a equipe um pouco menor, monitorar o dobro de pacientes
internados, tá? Lá no case, inclusive, aqui eu trouxe só alguns números, né, para mostrar que faz sentido aplicar mudanças no modelo tradicional de auditoria, mas lá no case a gente tem outros resultados que foram conseguidos, foram atingidos em outras áreas da operação, tá? É legal, interessante de estar acessando lá também. Fico à disposição, agradeço ao tempo, tentei dar uma condensada aqui, uma compilada nas informações, porque dá para falar bastante coisa quando a gente fala de mudança de modelos de auditoria, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Trouxe o que, para mim, acredito que são os dois fluxos que são mais importantes, ou que são muito importantes, assim, para quando de fato a gente fala, vamos começar a mudar, né? Então, a gente fala de contas que impactam diretamente na parte do faturamento, né? Do congresso, e a auditoria concorrente que impacta diretamente no desfecho do paciente, que a gente vê melhorias de qualidade do serviço, né? Impactos ligados ao paciente direto. Espero ter contribuído, fico à disposição para a nossa conversa aí na mesa. Obrigado, viu? Opa, tá com o microfone desligado. Perfeito. Muito bom aí, viu, Marcelo? De parabéns, realmente, seu sistema é muito inovador e eu concordo, número general com você, a gente precisa de muita tecnologia na área de gestão hospitalar e um dos grandes pontos é isso daí que você colocou, que é a questão da falta de previsibilidade. E você conseguindo se antecipar ao que causa isso, eu acho que a gente tem muito ganho. O pessoal aí está parabenizando bastante. Pessoal, só corrigindo, na verdade, a Juliana de Baia ela já estava presente. Só corrigindo que no início eu falei isso. E agora, já na sequência, é ela, Juliana de Baia, que ela é CEO da EIJ, Apoio à Gestão Saúde e Educar Limitada. Seja muito bem-vinda, Juliana. Ela tem falando nisso. Juliana, seu microfone tá ok? Eu acho que ativou agora. Vocês estão me ouvindo? Pronto, perfeito, positivo, estamos sim. Pessoal, pronto, Juliana, pode ir lá dar a sua aula. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Essa palestra incrível do Marcelo, e eu corroboro com ele em relação à necessidade de termos cada vez mais ferramenta para a construção de dados, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de um novo modelo de remuneração a partir da melhoria do cuidado, e para que eu consiga fazer isso é fundamental construir indicadores. E sem sistema, realmente, a gente não consegue construir indicadores. Por quê? Porque a experiência do paciente ela vai estar relacionada com entrega, que aí vem toda a discussão da entrega de valor, a forma como a gente vai remunerar a partir do resultado encontrado, e sem informação, sem dado, a gente não consegue construir isso da melhor maneira possível. Então, a gente vai trazer um pouquinho como que é feito esse olhar, o início desse olhar, até que a gente chegue realmente na construção desse modelo, né? Bom, para a gente falar em experiência do paciente, a gente vai ter que falar em humanização, e eu acho que a COVID, ela deixou bem clara para a gente a necessidade de humanizar cada vez mais a assistência, e ela trouxe algo que a gente já discute há muito tempo, mas que foi se perdendo ao longo dos anos com o crescimento da tecnologia, com a repartição do paciente em fragmentos, com a dificuldade de entender esse paciente dentro da multidisciplinaridade, com o excesso de exames que a gente passa a fazer, e aí a gente passa a ter uma dificuldade muito grande de entender todo o contexto biopsicossocial do paciente. E a COVID, ela é uma doença que ela chega completamente diferente em cada paciente, e entender a dinâmica dessa doença no perfil de cada paciente foi um desafio muito grande para quem está na ponta, né? E para que a gente consiga entender qualquer doença, é fundamental que a gente construa o quê? Um olhar, que é algo que jamais deveria ter se perdido ao longo desses anos com todo o aparato tecnológico que a gente passou a ter. Hoje eu falo que a gente vive um momento em que a gente tem tanta tecnologia que a gente se perdeu
em relação ao olhar humano para o cuidado do paciente. Então, nós estamos voltando lá atrás para a gente poder tentar resgatar esse olhar humano e, a partir daí, a gente construir uma prática assistencial mais adequada para que a gente consiga ter melhores resultados. E é indiscutível que quanto melhor for a nossa prática assistencial, melhor vão ser os nossos resultados. Na enfermagem, a gente estuda a própria sistematização da assistência de enfermagem na faculdade. Eu falo que ela é o ponto de partida para você conseguir coordenar um processo assistencial. A coordenação de um processo assistencial, ele nada mais é do que sistematizar tudo isso, né? E dentro desse cenário, a gente passa a ter um cliente que ele tem um grau de exigência muito maior e que ele começa a entender como que isso funciona. E a pandemia também deixou isso muito claro. Quantos debates vimos nas redes sociais das pessoas discutindo medicamento experimental, tratamento com eficácia, sem eficácia, autonomia de médico. Então, a gente viu uma salada mista. Por quê? Porque as pessoas elas não entendem da dinâmica desse setor, mas isso também é muito importante porque a gente começa a ver que o paciente ele começa a ter o domínio do seu cuidado, que é o paciente no centro do cuidado. E quando a gente fala em experiência do paciente, é cada vez mais a gente entender que o paciente ele tem que estar no centro do cuidado. E o que o paciente ele busca hoje? Ele busca conforto, ele busca os detalhes. Muitas vezes não é a hotelaria que a gente vem aí com todo esse crescimento dos sistemas de acreditação, de melhoria institucional, com muito foco em hotelaria, mas às vezes a humanização da assistência, o contato, o cuidado, ele não está como deveria estar, né? Que é a abordagem que eu vou ter com esse paciente. Então, eu preciso de ter todo um cuidado da porta de entrada até a saída do paciente com esse olhar, e é um olhar voltado mesmo para essa linha de cuidado. A gente vive num mundo muito acelerado, o Marcelo falou bem da necessidade de ter um sistema, porque com o sistema a gente ganha agilidade. E o nosso paciente, ele também quer agilidade no atendimento, ele quer agilidade no resultado dele, ele quer agilidade no diagnóstico, isso gera uma ansiedade muito grande nesse paciente. Então, quando a gente tem processos mais bem desenhados e a gente consegue entregar isso melhor, a gente gera uma satisfação muito maior para esse nosso paciente, né? Entre os pontos para a gente entender a necessidade de melhoria institucional, tanto para o nosso cliente interno quanto para o nosso cliente externo, é a aplicabilidade de pesquisa de satisfação. E ela está dentro das ferramentas nossas de implementação de um sistema de qualidade, quanto da necessidade de entender qual que vai ser a expectativa do cliente, né? Ninguém melhor do que o cliente para falar o que ele deseja, o que foi bom, o que foi ruim, né? Aliás, os feedbacks ruins, eles são muito bons para a gente ver aonde que a gente pode melhorar, né? É um processo de educação continuada e ele tem que ser contínuo, né? Em algum momento, esse paciente ele pode sentir que a comunicação não foi clara, ele pode não entender o diagnóstico corretamente, e a gente lida muitas vezes dentro do ambiente hospitalar com toda uma família, e às vezes a família é muito difícil, e às vezes a gente lida com doenças que são muito difíceis, que o paciente se nega a aceitar, né? Então a gente tem que entender até mesmo como que, para cada tipo de paciente, como que vai ser essa abordagem nossa com esse paciente, né? Então, isso traz toda essa humanização do cuidado. Eu, às vezes, não posso ser objetivo demais ou ríspido demais, eu tenho que ter um jeito maior para abordar esse paciente. Então, a gente precisa de trabalhar cada vez mais as relações humanas. O que se perdeu muito ao longo desses anos com esse boom tecnológico assistencial foi o contato humano. As pessoas, elas cada vez mais estão tendo dificuldade de conseguir se conectar ao outro. Elas se conectam muito bem nas redes, mas elas não conseguem conversar. E quando a gente lida com o processo de doença, eu tenho que saber conversar, eu tenho que saber explicar, e eu tenho que desenvolver paciência, que é algo também que esse mundo acelerado, ele às vezes nos tira muito, né? Essa experiência do paciente, então, ela busca cada vez mais a disponibilidade, um ambiente adequado para esse paciente, o tratamento humanizado e a agilidade. Lembrem sempre que a agilidade, ela tem a ver com resolutibilidade,
tá? Não é eu tentar pegar e passar o problema, não. Eu tenho que ser ágil, eu tenho que resolver. E aí, por isso que é interessante a gente trabalhar com processos internos bem estruturados, porque a gente consegue desenvolver padrões, protocolos, o que facilita a gestão da qualidade do atendimento do nosso cliente, né? Bom, dentro desse processo de experiência do nosso cliente, a gente sempre tem que pensar na questão da experiência clínica, né? Então, teve segurança, teve qualidade. Hoje, o ponto de partida de toda a nossa discussão com o paciente é segurança, que é algo também que as instituições elas precisam aprimorar, né? A gente tem muita subnotificação de evento adverso, muitas instituições não conseguem nem identificar o evento adverso que aconteceu com o paciente, a gente ainda tem muita iatrogenia que acontece no dia a dia, mas aquela rotina louca a gente não consegue nem identificar. Então, a segurança do paciente ela é um ponto que ela precisa ser cada vez mais aprimorada dentro desse cenário todo que a gente está falando. Quando a gente pensa na experiência do paciente, a gente volta no que a gente acabou de falar, que é a questão do cuidado centrado. Eu estou lidando com uma pessoa que tem valores completamente diferentes do meu, tem percepções completamente diferentes e necessidades também diferentes. Diante disso, o que eu preciso? Eu preciso conseguir integrar todo esse cuidado. Então, eu tenho que ter comunicação clara, eu tenho que ter uma abordagem educada, eu tenho que ter formas de informar esse meu paciente. Conforto físico, às vezes, ele é essencial. E algo que também a gente não vai discutir aqui hoje, mas que também dá uma aula enorme, que é a questão do paliativismo, que ainda é um desafio dentro desse cenário nosso, né? Que a gente cada vez mais tem doenças raras, doenças que os pacientes eles precisam muito mais de cuidado paliativo do que internação hospitalar, e a gente precisa de trabalhar isso melhor ainda com a nossa equipe. Tá? Isso faz parte de uma mudança do nosso perfil de doença, do nosso modelo assistencial e também do nosso envelhecimento populacional. Tá? É preciso dar apoio emocional ao nosso paciente, trabalhar com os familiares, né? Os familiares eles vão estar envolvidos. Um desafio que a gente tem na auditoria concorrente, às vezes, é deshospitalizar o paciente, porque eu preciso de entregar o paciente, às vezes, para a família que ele não vai mais perfeito para casa. A família ela tem que lidar com todo um luto, então eu preciso de uma equipe preparada para saber lidar com isso. A gente precisa de ter continuidade de atendimento. Hoje, cada vez mais, as operadoras de saúde elas têm deshospitalizado o paciente para fazer monitoramento e acompanhamento domiciliar, e isso é muito bom para o paciente, então tem que saber como faz essa abordagem e um acesso ao atendimento cada vez melhor. Tudo isso que a gente está falando, ele traz a discussão do valor em saúde. Isso tudo são discussões muito antigas que hoje a gente integra tudo dentro de um pacote para a gente construir um novo modelo de remuneração. Para que eu tenha um novo modelo de remuneração, eu tenho que ter cuidado bem estruturado. Então, o nosso desafio hoje é conseguir, dentro desse grande sistema, eu construir ferramentas de integração para que a gente consiga gerar indicador, resultado e segurança na nossa prática assistencial. Então, nós buscamos cada vez mais eficácia, facilidade e emoção. Não adianta, o nosso paciente, ele tem muito mais sentimento, ele é muito mais sentimento do que razão. Então, eu preciso saber lidar com as emoções. E quando as pessoas elas estão muito fragilizadas, às vezes a forma como a gente fala com esse paciente, ele vai trazer todo um entendimento diferente do que a gente está querendo passar, tá? Bom, o que é o valor, então? Então, o valor ele vai ser o conceito econômico que a gente vai definir sobre a importância que o indivíduo tem dentro de um sistema de saúde, atendendo a toda essa necessidade do paciente. E isso está diretamente relacionado a resultados clínicos, tá? Num cenário em que a tecnologia ela chega cada vez mais, que a gente tem tido na nossa realidade brasileira, um legislativo e um judiciário interferindo cada vez mais nesse processo de incorporação, trazendo toda uma insegurança jurídica, isso tudo se torna cada vez mais difícil de ser discutido. Por isso que nós temos visto que muitas operadoras têm investido em sistema verticalizado, porque ela consegue construir melhor esse caminho. E na construção desse caminho, ela consegue gerar um resultado ou espera-se gerar um resultado assistencial melhor com um custo mais viável.
Sabemos que hoje em saúde existe muito desperdício com o uso excessivo de materiais e medicamentos desnecessários. Sabemos que a gente tem muitos eventos adversos que prolongam a permanência hospitalar, e aí entra a importância do DRG, que o Marcelo até sinalizou, porque eu consigo mensurar e avaliar desfecho até mesmo para saber em quais os momentos que a gente vai precisar intervir. Então, nós hoje discutimos uma profissionalização do nosso processo assistencial, com um resultado muito melhor e com uma segurança financeira muito maior. Por quê? Porque eu sei quanto que realmente vai custar uma determinada doença. E, inclusive, eu posso aí começar a discutir futuramente, partilhar o risco com o meu cliente quando o desfecho não for favorável. Tá? Então, o valor vai ser o foco no resultado, a eficiência, a gente vai trabalhar ali os custos dos produtos e a produtividade vai ser aquele foco no investimento que a gente vai estar fazendo em saúde. O Instituto Healthcare, ele define, né, que nós precisamos ter valor alocativo, valor técnico e valor personalizado. São 3 valores fundamentais, né? Eles se encaixam exatamente para que a gente consiga entregar o melhor resultado para o nosso indivíduo. A gente tem toda uma cadeia quando a gente pensa aí na entrega de valor, então eu tenho que ter instituições organizadas, eu tenho que ter dados muito bem compilados, porque eu preciso de medir esses resultados, a partir daí desenhar formas de pagamento e trabalhar a integralidade do cuidado. Eu trabalho com auditoria há 20 anos, eu discuto o modelo de remuneração há 20 anos, acho que a gente já evoluiu muito, acho que a pandemia fez um boom em várias coisas, acho que trabalhamos com muitos sistemas, mas a nossa integração ainda é muito deficitária. Eu acho que o nosso maior desafio hoje, pensando em hospital, pensando em operadora, é conseguir integrar esse tanto de dados, que são dados que a gente consegue construir muito bem, né, e a partir daí a gente ter tomada de decisão. Bom, o conceito de experiência do cliente, ele surge lá nos Estados Unidos em virtude da judicialização crescente também que teve nos Estados Unidos na década de 90. Então, o cliente, ele começa a discutir o que ele quer de resultado, ele começa a discutir que ele não foi atendido como ele deveria, e isso traz um boom da judicialização. A gente pode dizer que no Brasil a gente vive exatamente esse momento, que é o crescimento da judicialização, que traz, inclusive, essa discussão do nosso paciente para esse cuidado centrado. Hoje, 80% dos nossos consumidores, eles afirmam que a experiência, ele é um todo, e ele é um fator decisivo para a escolha do serviço. Nós aqui, profissionais de saúde, a gente consegue escolher pela técnica. O que é isso? A gente conhece os médicos, a gente sabe aonde a gente vai ter um atendimento diferenciado. Esse cliente nosso, ele não tem essa mesma expertise nossa. Então, vai ser um conjunto de fatores que vai levar a ele, né? Um diagnóstico mais rápido, um atendimento mais agilizado. Então, é a experiência que ele teve dentro daquela instituição. Inclusive, a gente sabe que a propaganda do retorno desse paciente, ela é boca a boca. Ele indica e as pessoas vão. Não tem melhor propaganda do que essa. A gente tem uma captação muito maior pela demanda do outro do que por propaganda em si. Tá? 87% dos consumidores, eles afirmam que as experiências passadas ajudam a escolher qual que vai ser o produto que ele vai consumir, e 78% dos consumidores afirmam que pagariam mais por um produto ou serviço que tivessem experiências encantadoras e memoráveis, e a gente sabe que é isso. E a gente pode trazer isso, inclusive, para uma era em que a estética ela passa a ser tão valorizada, exatamente porque isso traz um bem-estar para as pessoas. Então, todo esse processo, ele tem um jogo emocional muito grande com esse paciente que a gente precisa entender. Qual que é o nosso objetivo quando a gente constrói uma assistência focada no nosso paciente, né? É garantir o resultado, aliado à redução do desperdício, excelência na experiência do paciente e, obviamente, um resultado assistencial melhor. Você vai entrar no hospital para fazer uma colecistectomia, você espera que em 24 horas você esteja na sua casa, você não espera que você tenha uma complicação, que você vá para o CTI.
que você tem uma parada na sala de recuperação pós-anestésica, então é exatamente esse cuidado com desfecho. E cuidado está diretamente relacionado a pessoas, né? A gente nunca vai substituir o contato humano nisso tudo que a gente está falando, porque em saúde, por mais que a gente construa ferramenta de dado, o processo assistencial, ele é um processo que ele precisa de contato, ele precisa de humanização. A gente consegue identificar determinadas patologias, se o paciente, por exemplo, está evoluindo com uma trombose, por um simples exame físico, em que a gente vai conseguir identificar uma dor de panturrilha, que vai avaliar o risco, que vai me indicar fazer um determinado exame para poder indicar entrar ou não com medicamento, operar ou não com o paciente. Então, o sintoma clínico, ele nunca vai ser substituído, né? A clínica, ela é soberana nesse processo todo, tá? Ele é uma estratégia que a gente vai utilizar para transformar o sistema de saúde por meio de coleta e monitorização do desfecho dos cursos e, a partir daí, criar um redesenho assistencial com foco nas condições clínicas e segmentos da população. O Marcelo desenhou muito bem ali no final da palestra dele, que hoje muitos processos de auditoria eles podem ser sistematizados, né? Nossa liberação, se eu tenho um sistema parametrizado, se eu tenho uma tabela de OPMS, se eu tenho código de procedimento, tudo associado, eu posso colocar a liberação 100% no sistema, eu posso fazer todo esse cruzamento de dados no XML para reduzir a quantidade de conta que o auditor vai fazer, porque eu posso fazer uma auditoria de sistema, né? A Juliana, vai acabar a auditoria? Não, eu tenho cada vez mais tido convicção que a auditoria ela vai cada vez mais ser uma auditoria assistencial, onde a gente vai cada vez mais discutir a clínica do paciente, especificidade do doente, como que a gente vai construir o parâmetro do sistema, por quê? Porque eu tenho evento associado, eu preciso entender evento associado, e se o auditor ele não tiver uma visão clínica, a gente não consegue trazer isso para dentro de um sistema. Esse hoje é um dos desafios nossos na construção de parâmetro de dado, exatamente porque a gente quer engessar o paciente e muitas vezes a gente não consegue identificar quais que vão ser os diversos vieses associados aqui, tá? Bom, a gente busca cada vez mais entregar para esse paciente nosso o que ele espera dentro do serviço médico. Já falamos que o paciente ele é muito mais emoção que razão. Nós, quanto seres humanos, somos muito mais emoção que razão. Inclusive, o nosso gatilho emocional, que ele vem na frente toda vez que a gente passa por uma situação de estresse. Então, a gente tem que saber coordenar isso com o nosso paciente e, a partir daí, a gente pensar em implementar valor em saúde. Como que eu vou implementar valor em saúde para que eu consiga gerar uma melhor experiência do meu paciente, para que eu consiga reduzir o meu custo? Eu preciso construir processo, eu preciso trabalhar com métrica e tecnologia. Sem isso, a gente não consegue. A planilha de Excel ainda ajuda muito, né? A gente consegue ali fazer alguns mapeamentos, mas pensando num processo assistencial muito grande, a gente precisa de ter sistema. Por quê? Porque eu preciso filtrar relatório, eu preciso conseguir, a partir dali, analisar todos aqueles dados, tá? A tecnologia ela é imprescindível exatamente porque a gente identifica esses gargalos, a gente otimiza os processos e ela nos permite trabalhar com foco no cuidado satisfatório desse nosso cliente, né? Então, a gente precisa da tecnologia para ajudar a desenhar isso tudo, tá? Em 2019, a ANS ela lança o programa de modelo de remuneração baseado em valor. Então, vejam que para a gente chegar na discussão de um modelo baseado em valor, a gente passou pelo processo de humanização, que está lá atrás, o que eu gero no meu paciente, qual que é o resultado esperado, a construção de métrica para eu conseguir fazer uma análise, para eu conseguir chegar num valor que vai custar aquela assistência do nosso paciente, né? Então, cada vez mais, eu acredito que a gente vai caminhar para esse modelo, principalmente pensando no envelhecimento populacional. Eu tenho falado há mais de um ano do crescimento aí das casas de cuidado. Talvez as casas de cuidado no futuro vão ser os nossos principais prestadores de saúde, porque se eu tenho um idoso bem cuidado, ele vai internar menos, ele vai cair menos, ele vai operar menos, ele vai pôr menos prótese de quadril e por aí vai. A verdade é que o sistema de saúde ele é dinâmico, ele muda o tempo todo, ele está diretamente relacionado com o perfil populacional e a gente precisa de adaptar essas mudanças à nossa realidade, tá?
A auditoria ela é fundamental para isso, exatamente porque a gente vai construir a informação, vai construir o dado, vai trabalhar valor clínico, vai trabalhar todo esse desfecho, e a partir daí a gente vai ter condições de fazer análise. Hoje existe uma ferramenta que tem nos ajudado muito, tem ajudado muito as operadoras, que é o DRG. Qual que é a principal vantagem de você construir o DRG, né? É exatamente porque ali você vai associar uma doença com o CID e as suas diversas excepcionalidades. Então, eu consigo criar desfechos diferentes para uma mesma doença, né? Então, ela é uma ferramenta muito interessante por causa disso, mas existe um risco muito grande de ter informação não fidedigna se eu não preparo a minha equipe. Aí a gente volta para a qualidade e capacitação humana. Se eu não tenho uma equipe que ela sabe fazer essas associações adequadamente, que ela não tem uma visão da clínica, se eu não invisto no meu recurso humano, eu vou ter uma base de dados completamente suja e eu não vou conseguir trabalhar isso de forma fidedigna. Então, a gente vai ter como objetivo, a partir daí, a redução dos desfechos, um custo assistencial mais diretamente relacionado à doença desse paciente, a gente consegue criar uma organização melhor, fazer análise de desempenho, traçar o perfil que ele é atendido da instituição, avaliar quais que são as clínicas que o desfecho estão dando diferentes. Então, isso ajuda muito a gente. Eu falo que o DRG, ele faz um mapeamento institucional. Ele me ajuda a ver o que está acontecendo desde a entrada até a saída do meu paciente, podendo, a partir dali, já construir ferramentas para que eu consiga intervir de maneira que eu vou reduzir o risco, eu vou reduzir a complicação, eu vou melhorar todo esse processo assistencial do indivíduo, tá? A gente vai buscar o uso eficiente do leito, aumento da segurança assistencial, redução das internações evitáveis e redução das readmissões, né? A enfermagem ela tem um papel muito importante nisso, porque ela fica 24 horas do lado do paciente, então ela tem que realmente ser muito bem treinada, ela tem que ser valorizada, ela tem que saber lidar com o outro, porque eu vou estar lidando com atendimento individualizado, eu tenho que trabalhar a empatia, eu tenho que trabalhar o acolhimento, eu tenho que trabalhar as diversas singularidades do indivíduo dentro do meu cuidado. Então, hoje, cada vez mais o olhar da enfermagem, ele tem que ser focado no indivíduo, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Capacitação, treinamento e engajamento. Sem engajamento das pessoas, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Então, o cuidado do paciente, ele vai ter que cada vez mais ser o nosso centro da decisão, né? Hoje a gente discute muito preço, a gente discute muito custo, a gente discute o diagnóstico, mas a gente esquece do ponto mais importante, que é o quê? É o cuidado no indivíduo. A gente trata o indivíduo como se fosse um papel, como se fosse uma moeda, né? Mas a gente esquece o que está por trás de tudo aquilo. Então, trazer esse indivíduo para esse cuidado é muito importante, tá? Então, eu vou ter ali atuando as operadoras, né, a integração de todos, o laboratório, todo mundo vai fazer parte disso tudo. Hoje, a gente tem vários players que discutem o nosso cenário assistencial, acabamos de falar, inclusive, da questão do rol, do legislativo, né? Hoje cada vez mais discute essa regulamentação, essa regulação, política pública, então isso tudo está envolvido, isso traz para a gente uma necessidade cada vez maior de investimento, a gente tem que trabalhar, então, com incentivo. A gente tem um problema aí de crescimento jurídico, de judicialização, que a gente tem que ter um jurídico que consiga atender essa necessidade, a gente tem que trabalhar transparência a gente trabalha com dados, a gente tem que ter adesão do nosso paciente ao tratamento, senão a gente não vai ter o resultado esperado, e o conhecimento de todos. Então, diversos são os fatores que vão impactar no nosso resultado assistencial, tá? A gente vai ter que trabalhar com os indicadores, então eu tenho que ter sistema focado em faturamento, documentação clínica, cadastro de paciente, e eles têm que estar acessíveis, porque se eles estiverem inacessíveis fica muito difícil, porque a gente não vai conseguir avaliar o desfecho de forma adequada,
Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que vai internar, que vai fazer uma artroplastia de joelho, o que eu vou ter que avaliar? Taxa de mortalidade, recuperação desse paciente, infecção, isso vai entrar onde? Protocolo de cirurgia segura. Tive uma infecção, o que eu vou fazer? Notificação, então segurança do paciente. Permaneceu mais tempo internado do que o esperado, DRG que vai me ajudar a monitorar. Tá tendo uma dor acima do que é esperado. Então, isso tudo a gente vai estar avaliando ali no desfecho daquele paciente. Quando a gente pensa no incentivo de todos os envolvidos, a gente tem que pensar cada vez mais na melhor qualidade que a gente vai entregar com menor custo, que é o que as operadoras buscam cada vez mais. O prestador, ele tem que buscar cada vez mais a melhora do desfecho com uma margem que seja possível. A gente ainda trabalha com margens muito altas nessa relação, o que dificulta conseguir equilibrar essas contas e sempre pensar na melhoria da qualidade de vida. Aliás, eu acho que muitas vezes a gente esquece da qualidade de vida do indivíduo quando a gente determina determinados tratamentos para esse paciente, sem a gente discutir o impacto que aquilo vai ter na vida dele ou da família dele, né? Então, eu acho que esses são os nossos maiores desafios. Valor em saúde é qualquer arranjo contratual que a gente fizer entre o comprador e o fornecedor, isso vai estar dentro da arquitetura do negócio, e com isso a gente vai trabalhar o modelo baseado em valor, tá? Para a gente trabalhar modelo baseado em valor, eu tenho que discutir entrega, eu tenho que discutir resultado e eu tenho que discutir custo, né? Hoje, podemos dizer que a gente está engatinhando nesse processo, né? Muitas instituições já têm investido em ferramenta para conseguir medir isso, mas a gente ainda precisa evoluir muito, né? Quais são as premissas? O foco no valor, pagamento baseado no valor, avaliação desse valor, avaliação constante dessa entrega, ajuste do risco, quanto menor o risco, menor o meu evento adverso, e pagamento, né? A gente definir o custo a partir disso tudo. A saúde, então, ela tem que buscar cada vez mais uma gestão que vai priorizar todos esses desfechos. A gente tem que colocar em prática essa realidade e a gente tem que ter condição de fazer essa medição. Para isso, a gente tem que trabalhar cada vez mais com a prática clínica. Quais que são as estratégias que a gente pode construir? Bom, toda essa discussão de experiência do paciente, ela começa com o case da Cleveland Clinic, exatamente porque eles eram uma referência de atendimento porém, eles não tinham empatia, então, a partir daí, eles veem a necessidade de conseguir ajustar toda essa linha de cuidado com foco no paciente, então eu tiro o foco simplesmente do atender e eu vou cuidar, né? E não só do meu cliente externo, mas também do cliente interno, trazendo toda uma mudança aí na lógica da Cleveland Clinic. E ela hoje é um case de sucesso e desenvolveu várias outras em outras instituições ao longo do mundo, se eu não me engano, tem uma na Espanha, uma na Ásia e acho que são 9 nos Estados Unidos que trabalham exatamente esse modelo focado na experiência do paciente. O paciente ele vai estar em primeiro lugar, as lideranças vão trabalhar isso e também a gente vai trabalhar esse processo com a liderança. Não adianta eu pensar no paciente em primeiro lugar se eu não trabalhar também a motivação, engajamento e humanização do meu cliente interno. A gente sabe que na saúde a gente trabalha com pessoas esgotadas e isso tudo também traz uma dificuldade na construção disso tudo que a gente está falando, né? Então, a gente precisa de investir cada vez mais nisso. Para isso, a gente tem que trabalhar a melhoria e a mudança da cultura organizacional com foco na experiência do paciente, lembrando que a experiência do paciente, ela também é a experiência do meu cliente interno, elas vão estar interligadas, então isso tem que ser uma realidade da instituição e trabalhar com métricas. Sem métrica, a gente não consegue construir dado para que a gente tenha condições de fazer toda essa análise de desfecho. Então, a gente vai passar pela pesquisa de satisfação, a gente vai buscar eficiência, monitoramento de mídia social, né? A mídia social, ela traz uma mudança de comportamento hoje na sociedade, a gente não tem jurisprudência para isso, a gente está tendo um desafio grande aí do setor judiciário
conseguir definir aí até onde as pessoas podem ir, né? Porque a liberdade começa no momento em que a gente invade a liberdade do outro. Então, o nosso paciente, ele hoje busca informação na mídia social, ele vai lá para ver qual que é a reclamação, ele vai lá para ver qual que é o elogio e ele vai lá para reclamar, né? Hoje as instituições, elas têm uma equipe exatamente para monitorar a mídia social. Grupo focal, com foco na entrevista, no paciente da família. Ligação pós-alta, quando eu construo um sistema de monitoramento para eu trabalhar a redução da reinternação desse paciente. Eu posso trabalhar um comitê consultivo com os pacientes para poder discutir melhores práticas, dar feedback durante a internação e trabalhar com todo esse desfecho clínico. Tá? O engajamento é fundamental, isso só funciona se todo mundo estiver participando, desde o paciente a todos os profissionais envolvidos. Então, a gente tem que engajar a cultura organizacional, a gente tem que trabalhar com os colaboradores, né, e engajar o paciente, porque se o paciente ele também não assumir a responsabilidade dele do cuidado e a família, a gente não vai conseguir o desfecho esperado. A gente vive uma mudança de perfil de consumidor, talvez esse seja o nosso grande desafio. A gente acabou de falar das mídias sociais, que traz uma mudança absoluta de comportamento e de informação do paciente, que a gente ainda está medindo isso e tentando entender, né? Os pacientes, eles passam a comparar tratamento, eles começam a discutir cada vez mais determinados atendimentos, a capacitação e o autocuidado, um modelo de decisão compartilhada. Quando a gente coloca o paciente no centro do cuidado, a gente vai trabalhar essa decisão compartilhada. Cada vez mais é fundamental transparência, ainda mais nesse cenário todo que a gente está falando, porque isso cria engajamento e cada vez mais influência para o nosso cliente. A experiência do paciente, ela tem que ser uma prioridade nesse cenário. A gente tem que trabalhar liderança e cultura motivacional nas instituições. É fundamental que a gente tenha reconhecimento do impacto da voz do nosso paciente. Ele não é mais um, ele é um paciente, ele é um indivíduo e a gente vai ter que lidar com isso. Uso de uma definição formal para a gente poder conseguir medir essa experiência do paciente e ela tem que ser reconhecida como um esforço de todos os envolvidos. O modo mais efetivo de lidar com a mudança é ajudar a criá-la. Né? Então, pensando aí num futuro cheio de mudanças, trago aí alguns insights para que a gente possa pensar no nosso dia a dia como que a gente pode trabalhar para a melhoria desse cenário todo, com foco no nosso paciente, na redução dos nossos custos e, consequentemente, na melhoria do cenário assistencial. Muito obrigada a todos. Perfeito, Juliana. Agora vou deixar o grande anfitrião, Muricy, aqui, ter a palavra que ele até se justificou aqui, que ficou preso na reunião. Boa tarde, pessoal. Desculpem aí, eu estou aqui em São Paulo e tive meio enrolado, mas já estou livre. Quero agradecer aí a Tarcísio pelo apoio de sempre, companheiro. A gente só pede apoio a quem a gente confia, tá? Muito obrigado. Ele foi aí colocado nessa mesa em função de um problema que nossa colega Erileide teve e aí Tarcísio está substituindo. Quero agradecer a Marcelo, uma indicação maravilhosa do meu amigo Fredson. Muito obrigado, Marcelo. Teremos outras oportunidades. E, para mim, Juliana de Baix já é da casa. Né? Você só muda, Ju, o cabelo. Cada ano você está mais arrumada, mais bonita. É um negócio incrível, tá? E o interessante é que cada ano você traz novidades e a importância do que você fala também. É o que eu tinha para dizer. Agradeço a todos vocês e devolvo a palavra aí para nosso amigo Tarcísio da Endogastro. Tá bom, amigo. Para mim é uma honra. Lhe devo muita coisa. Sou uma pessoa muito capaz e sempre me salva também. Não tinha como recusar. Juliana, parabéns. Excelente palestra. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem colocar aí algum esclarecimento. Eu sei que ambos deixaram os contatos dele aí, ficaram à disposição para o que precisar. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode colocar aí. E muito parabenizada as duas palestras de hoje.
Bom, pessoal, sem mais delongas, queria agradecer aqui ao realizador do evento, claro, Muricy Consultoria, mais uma vez agradeço o convite e a confiança, ao SEBRAE, à Federação Nacional de Estabelecimentos de Saúde e ao Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Amazonas. Lembrando que na Muricy, 24 horas depois já está disponível lá no site, né? Já. Essa equipe para aí todos tá aqueles demais, que né? ainda não tiveram a oportunidade de assistir e assim por diante, estará disponibilizado em 24 horas no site. O dia de ontem já está disponibilizado e porque quando você vê essa quantidade de pessoas, pode multiplicar isso por 20, que com certeza vamos ter essa quantidade mínima de pessoas. Com certeza, não tenha dúvidas. Bom, pessoal, amanhã tem mais, né? Tanto de manhã quanto à tarde. Aguardo todos vocês. Estamos ainda com 145. Muricy está de parabéns. O pessoal fica bem efetivo aí até o final. O pessoal quer aproveitar o máximo. Obrigado. Tá bom. Muricy, eu vou me despedindo, que eu tenho agora aqui um evento lá do Banco do Nordeste, mas deu tempo tranquilo. Marcelo, prazer em conhecê-lo. Parabéns aí. E, Juliana, sua visão realmente é excelente. Eu acredito que não tem outra saída para o futuro de auditoria. Parabéns, muito enriquecedora mesmo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Todos vocês, foi um prazer. Foi um prazer, Boa pessoal. tarde. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Você. Tchau. Obrigado, foi um prazer. Tchau, obrigado.